Eu sempre gostei muito da natureza. Desde pequeno, as florestas sempre foram meu refúgio, um lugar onde eu podia me desconectar do mundo e encontrar paz. Naquele fim de semana, decidi explorar uma floresta remota, longe de qualquer traço de civilização. Peguei meu equipamento de acampamento e me dirigi para lá, ansioso pela tranquilidade que só a solidão da floresta pode oferecer. O sol estava começando a se pôr quando encontrei um bom lugar para montar meu acampamento. Era uma pequena clareira, cercada por árvores altas e densas que bloqueavam a maior parte da luz do dia que ainda restava. Montei minha barraca, acendi uma pequena fogueira e me preparei para passar a noite. O crepúsculo trouxe consigo uma sensação de isolamento total, algo que sempre achei reconfortante. Mal sabia eu que naquela noite o isolamento se tornaria meu maior pesadelo. Enquanto eu terminava de arrumar minhas coisas, comecei a notar algo estranho. A sensação de estar sendo observado. No início pensei que fosse apenas minha imaginação, fruto de estar sozinho em um lugar tão isolado. No entanto, a sensação persistia e eu não conseguia ignorá-la. Olhei ao redor várias vezes, mas não vi nada além das árvores e sombras. Quando a noite caiu de vez, os sons da floresta começaram a mudar. Os habituais cantos dos pássaros e o barulho das folhas deram lugar a ruídos mais intensos, como galhos quebrando sob o peso de algo pesado. A princípio, achei que fosse algum animal, talvez um cervo, ou até mesmo um urso, mas a sensação de ser observado nunca me deixava. Eu me sentia desconfortável, mas tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Acendi uma lanterna e olhei ao redor mais uma vez, mas tudo parecia normal. A escuridão da noite, entretanto, fazia com que cada sombra parecesse ameaçadora. Cada ruído mais alto soasse como um anúncio de perigo. Eu estava começando a me arrepender de ter vindo tão longe sozinho. Foi então que o vi pela primeira vez. Enquanto apontava a lanterna em uma direção qualquer, meus olhos captaram um movimento na periferia da luz. Lá, entre as árvores, uma sombra grotesca se destacava contra o fundo escuro da floresta. Meu coração parou por um momento, enquanto eu tentava entender o que estava vendo. Era alta, muito mais alta do que qualquer humano deveria ser, com membros longos e contorcidos de uma maneira antinatural. Parecia estar parcialmente oculta pelas árvores, mas a forma era horrenda. Meu primeiro instinto foi eu achar que estava enganado. Talvez fosse apenas um jogo de luz e sombra, uma ilusão criada pela minha mente cansada e assustada. Mas, à medida que os segundos passavam, a criatura começou a se mover. Não era um movimento rápido, mas sim um deslocar lento e deliberado, como se soubesse que eu a estava observando e quisesse que eu visse cada detalhe. Aproximei a lanterna, tentando obter uma visão melhor, mas isso só serviu para piorar as coisas. A criatura parecia absorver a luz, tornando-se ainda mais sinistra e difícil de discernir. Suas feições, embora indistintas, eram perturbadoras, uma mistura de formas que minha mente lutava para compreender. Eu podia sentir o medo crescendo dentro de mim, uma sensação que se intensificava a cada passo que a criatura dava em minha direção. Eu queria correr, fugir dali o mais rápido possível, mas minhas pernas não respondiam. Estava paralisado, hipnotizado pelo terror puro. A criatura continuou a se aproximar, e foi quando percebi que não estava lidando com um animal ou qualquer coisa que pudesse ser explicada racionalmente. Aquela coisa era uma aberração, algo saído diretamente de um pesadelo ou algo muito pior. Cada passo que ela dava parecia ecoar em minha mente, um som abafado que vibrava no fundo da minha alma. Eu sabia que precisava fazer algo, qualquer coisa, mas o medo me mantinha congelado. A única coisa que consegui fazer foi apagar a lanterna, na esperança de que a escuridão me protegesse de alguma forma. Mas mesmo na escuridão, eu podia sentir os olhos da criatura sobre mim. O terror daquela visão, a certeza de que algo inumano estava me caçando, foi um golpe que me deixou sem ar. A noite, que antes parecia um refúgio de paz, agora se transformava em um campo de batalha contra algo que eu não sabia como enfrentar.
Apaguei a lanterna e me encolhi dentro da barraca, esperando que a escuridão me oferecesse alguma proteção contra aquela coisa. Cada som da floresta parecia amplificado. Cada estalo de folhas ou de galho soava como um estrondo em meus ouvidos. O silêncio entre esses ruídos era ainda mais terrível, uma pausa que permitia ao meu medo crescer descontroladamente. De repente ouvi passos. Eram lentos e pesados e vinham em minha direção. Senti meu coração disparar, batendo tão forte que parecia ecoar em minha cabeça. Tentei controlar minha respiração, manter-me calmo, mas cada passo que se aproximava me fazia mergulhar mais fundo no pânico. O som estava cada vez mais próximo, até que parou bem ao lado da minha barraca. Por um momento, houve um silêncio absoluto. Então, algo começou a arranhar a lona da barraca. O som das garras rasgando o tecido era como um grito agudo que reverberava no meu cérebro. A cada arranhão, eu sentia um calafrio percorrer minha espinha. A criatura estava testando a barraca como se estivesse decidindo a melhor forma de entrar. Tentei gritar, mas minha voz ficou presa na garganta. Tudo o que consegui produzir foi um gemido sufocado. As garras continuaram a arranhar cada vez com mais força, até que finalmente rasgaram a lona. A barraca tremia violentamente com cada investida da criatura, e eu sabia que não demoraria para que ela conseguisse entrar. Peguei minha faca de caça, minha única arma, mas minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia segurá-la. O terror absoluto que eu sentia era paralisante, uma sensação de desespero que nunca havia experimentado antes. O som das garras rasgando a lona foi substituído por um ruído surdo, como se a criatura estivesse tentando empurrar a barraca. A estrutura começou a ceder, e eu sabia que não tinha mais tempo. Enchi-me de coragem e, em um movimento desesperado, abri a barraca e saí correndo para a escuridão da floresta. Não olhei para trás. Não queria ver o que estava me perseguindo. Tudo o que importava era escapar. Corri o mais rápido que pude, sem direção, apenas movido pelo instinto de sobrevivência. Os galhos e folhas me arranhavam o rosto e os braços, mas a dor física era mínima comparada ao terror que me impulsionava. Eu podia ouvir a criatura me seguindo. Os passos pesados e os sons de galhos quebrando indicavam que ela estava próxima, mas não me atrevia a olhar para trás. Após o que pareceu uma eternidade, o primeiro sinal de luz começou a despontar no horizonte. O céu começou a clarear e a escuridão impenetrável da floresta começou a se dissipar. Os sons dos passos atrás de mim diminuíram e, eventualmente, cessaram. A criatura parecia desaparecer com a chegada do amanhecer, como se a luz do dia fosse sua maior inimiga. Eu, por outro lado, continuava correndo, incapaz de parar até que a segurança do dia estivesse completa. Quando finalmente parei, minhas pernas mal conseguiam me sustentar. Caí de joelhos, ofegante e exausto, meu corpo inteiro tremendo de medo e exaustão. Olhei ao redor tentando entender onde estava, mas tudo parecia um borrão. A adrenalina ainda corria em minhas veias, tornando difícil distinguir realidade de pesadelo. Quando o sol finalmente surgiu, comecei a fazer meu caminho de volta. Cada passo era doloroso, mas a necessidade de sair daquela floresta era mais forte. No caminho encontrei pegadas enormes, evidências do que me perseguira durante a noite. As árvores ao redor do meu antigo acampamento estavam arranhadas e marcadas, provas tangíveis de que aquilo não fora um sonho. Deixei para trás meu equipamento, não ousando voltar para pegá-lo. Minha única prioridade era sair dali o mais rápido possível. Cada som da floresta fazia o meu coração pulsar mais forte, e cada sombra parecia esconder novos perigos. Quando finalmente cheguei à margem da floresta, senti um alívio imenso. A luz do dia nunca pareceu tão acolhedora e segura. Saí da floresta, mas o medo não me deixou. As cicatrizes psicológicas daquela noite ficaram gravadas em minha mente. Por dias, não consegui dormir, assombrado por pesadelos da criatura que me caçara. Cada sombra em minha casa parecia esconder um perigo e cada ruído me fazia reviver aquele terror. A criatura era real e a experiência que tive foi além de qualquer pesadelo. Até hoje,
evito florestas, incapaz de enfrentar a lembrança daquela noite horripilante. E às vezes ainda sinto como se estivesse sendo observado, mesmo no conforto do meu lar. Uma sensação que nunca mais me abandonou, uma lembrança constante de que há horrores no mundo que vão além da nossa compreensão. Meu nome é Lucas e, junto com minha esposa Carla, somos apaixonados por aventuras ao ar livre. Desde que nos conhecemos, nossas melhores memórias foram construídas em viagens a lugares remotos, longe da civilização, onde podíamos nos conectar com a natureza e com nós mesmos. Naquele fim de semana, decidimos acampar em uma floresta, famosa pela tranquilidade que oferecia aos poucos visitantes. A viagem até o lugar de acamparmos foi tranquilo. Passamos por trilhas estreitas, cercadas por árvores altas e vegetação densa. Quando finalmente chegamos a uma clareira que nos pareceu perfeita para montar nosso acampamento, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Montamos a barraca, acendemos uma pequena fogueira e nos preparamos para desfrutar de uma noite sob as estrelas. Enquanto o crepúsculo se transformava em noite, a sensação de isolamento absoluto nos envolvia de uma maneira reconfortante. A ausência de qualquer sinal de civilização, sem telefones, sem luzes artificiais, apenas a vasta extensão da natureza selvagem. Nos sentamos ao redor da fogueira conversando e rindo, apreciando a calma que parecia preencher o ar. Mal sabíamos que aquela paz logo seria destruída. Enquanto estávamos terminando nosso jantar improvisado, começamos a notar algo estranho. Havia uma sensação incômoda no ar, uma sensação de que não estávamos sozinhos. Carla foi a primeira a mencionar. "Você sente isso?" Ela perguntou, seu tom de voz carregado de incerteza. "Deve ser só nossa imaginação", respondi, tentando parecer despreocupado. No entanto, à medida que a noite avançava, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Olhamos ao redor várias vezes, mas tudo parecia normal. A escuridão, no entanto, tornava cada sombra suspeita e cada som um potencial perigo. Os ruídos também começaram a mudar. O som habitual da vida noturna na floresta, os insetos, os pequenos animais, parecia diminuído, substituído por algo mais sinistro. Houve um momento em que ouvimos claramente o som de galhos se quebrando sob o peso de algo ou alguém. Olhei para Carla e vi o reflexo do medo em seus olhos. Tentamos nos convencer de que era apenas um animal curioso, talvez um cervo ou um guaxinim, mas a sensação de inquietação não desaparecia. A cada minuto que passava, parecia que estávamos sendo cercados. Decidimos aumentar a fogueira, na esperança de que a luz e o calor espantassem qualquer criatura que pudesse estar por perto. O ar estava carregado de uma tensão palpável e nossos sentidos estavam em alerta máximo. No fundo, sabíamos que algo não estava certo. A paz e a tranquilidade que havíamos buscado na floresta estavam rapidamente se transformando em uma atmosfera opressiva e aterrorizante. O som dos passos e os murmúrios distantes não paravam. Era como se estivéssemos presos em um pesadelo, onde a realidade começava a se distorcer e o medo se infiltrava em cada pensamento. Olhamos para a escuridão ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, mas só conseguíamos sentir a presença de algo perigoso, algo que parecia estar apenas esperando o momento certo para se revelar. A fogueira estava crepitando, lançando sombras ao nosso redor. Carla e eu estávamos em silêncio, os olhos atentos à escuridão, além do círculo de luz. Foi então que percebemos algo se movendo entre as árvores. No início, eram apenas silhuetas, sombras que poderiam facilmente ser imaginadas. Mas à medida que os segundos passavam, as formas começaram a ganhar definição. 3 homens emergiram das sombras, andando lentamente em nossa direção. Suas figuras eram apenas parcialmente iluminadas pela fogueira, o que tornava suas feições difíceis de distinguir. No entanto, havia algo inegavelmente perturbador. Suas posturas eram rígidas,
e os olhos, quando capturavam a luz, refletiam um brilho frio e vazio. Carla agarrou minha mão com força e eu pude sentir seu corpo tremendo. Tentei manter a calma e me levantei, tentando parecer amigável e desarmado. "Boa noite", eu disse, tentando soar confiante. "Vocês estão perdidos?" Os homens pararam a poucos metros de distância, observando-nos em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Finalmente um deles deu um passo à frente. Seus olhos eram frios e sem vida, e um sorriso torto surgiu em seu rosto. "Não estamos perdidos", ele respondeu, sua voz baixa e arrastada. "Estamos exatamente onde deveríamos estar." Havia algo profundamente errado na maneira como ele falou. Tentei manter a conversa, esperando que a situação pudesse se resolver pacificamente. "Bem, esta área é bem isolada. Vocês estão acampando por aqui?" Outro dos homens deu um passo à frente, olhando diretamente para Carla. "Estamos apenas explorando", ele disse. Carla apertou ainda mais minha mão, e eu podia sentir seu medo crescente. A atmosfera estava ficando cada vez mais opressiva, e os homens não mostravam sinais de querer ir embora. Tentei sugerir que eles seguissem seu caminho. "É uma noite bonita para explorar, mas talvez seja melhor vocês encontrarem um lugar para acampar antes que fique muito tarde." O terceiro homem, um deles, soltou uma risada seca. "Não se preocupe, nós não vamos a lugar nenhum." Os três homens começaram a circular ao redor do nosso acampamento, mantendo seus olhares fixos em nós. Carla e eu estávamos paralisados, sem saber o que fazer. Qualquer movimento errado poderia desencadear uma reação imprevisível da parte deles. Tentamos nos manter calmos, mas a presença deles era sufocante. Um dos homens pegou um galho grosso e começou a bater em nossa barraca, rasgando a lona e destruindo nossas coisas. Carla soltou um grito de terror e eu a puxei para perto de mim, tentando protegê-la com meu corpo. O homem continuava a destruir tudo ao seu alcance, enquanto os outros dois observavam com sorrisos maliciosos em seus rostos. Carla estava chorando e eu senti que algo terrível iria acontecer. Precisávamos sair dali. Foi então que um dos homens, o líder aparente, se aproximou da barraca, seu rosto quase invisível na penumbra. "Vocês não deveriam estar aqui", ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. "Mas agora que estão, vamos passar a noite juntos." E todos eles deram uma risada que Carla na hora entrou em pânico. Eu precisava encontrar uma maneira de escapar daquela loucura. Peguei Carla pela mão e, em um movimento desesperado, saímos correndo para a escuridão da floresta. Não olhamos para trás, apenas corremos. Os gritos e risadas dos homens ecoavam atrás de nós, como animais famintos em busca de uma presa. Corremos o mais rápido que pudemos, guiados apenas pelo instinto de sobrevivência. Após um tempo que parecia uma eternidade, finalmente conseguimos sair da floresta e encontrar nosso carro. Entramos rapidamente e eu liguei o motor com mãos trêmulas. Eu dirigi com uma mão no volante e a outra mão segurando as mãos de Carla. Nós dois estávamos nervosos, mas Carla estava em pânico absoluto. Quando chegamos em casa, exaustos e ainda em choque, decidimos ir imediatamente à delegacia. Contamos nossa história aos policiais, esperando que eles pudessem fazer algo para nos ajudar, ou pelo menos investigar o que aconteceu. Os policiais nos ouviram atentamente, mas suas expressões se tornaram sérias quando mencionamos os três homens. "Vocês disseram que viram 3 homens?" perguntou um dos policiais, sua voz baixa e cautelosa. Nós assentimos, descrevendo os estranhos em detalhes. O policial trocou um olhar significativo com seu colega antes de continuar. "Há algo que vocês precisam saber. Há muitos anos, 3 irmãos moravam nesse ponto da floresta. Eles eram conhecidos por os Irmãos Canibais, mas nunca se soube se isso era real. Mas eles morreram há mais de 30 anos, em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Como poderia ser possível? Mas nós os vimos, eles estavam lá, vivos e nos ameaçando", insisti.
O policial, depois de ouvir atentamente tudo, suspirou e disse: "Me desculpe, eu tomo conta de toda essa região há 16 anos e posso lhe garantir que esses homens não existem mais." Saímos da delegacia com mais perguntas do que respostas. A experiência nos deixou cicatrizes profundas, tanto físicas quanto psicológicas, e decidimos nunca mais voltar àquela floresta. A vida nunca mais foi a mesma. Cada sombra em nossa casa parecia esconder um perigo, e cada ruído nos fazia reviver aquela noite. O terror daquela noite naquela floresta se tornou parte de nós, uma lembrança constante da fragilidade da nossa existência e da escuridão que espreita nos lugares onde às vezes achamos que é tranquilo. Sempre fui um aventureiro destemido. Adorava explorar lugares desconhecidos e desafiadores, desmentindo lendas e superstições que encontrava pelo caminho. Minha mais recente obsessão era uma floresta antiga e densa, conhecida localmente como a Floresta das Almas Perdidas. Segundo as histórias, aqueles que entravam na floresta à noite frequentemente desapareciam ou voltavam completamente mudados, murmurando sobre espíritos inquietos. Decidido a provar que todas essas histórias não passavam de mitos, preparei-me meticulosamente para a expedição. Estudei mapas antigos e relatos de outros aventureiros, reunindo todo o equipamento necessário para passar a noite na floresta. Parti em uma manhã clara e ensolarada, sentindo-me confiante e empolgado. A trilha até a floresta era íngreme e desafiadora, cercada por uma vegetação exuberante que parecia crescer mais densa a cada passo. Ao chegar à entrada da floresta, fui recebido por um silêncio quase palpável, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração. As árvores altas e antigas formavam um dossel fechado, bloqueando a maior parte da luz do sol e criando um ambiente sombrio e misterioso. Encontrei uma pequena clareira e decidi que aquele seria o local perfeito para montar meu acampamento. À medida que armava a barraca e preparava uma fogueira, não pude deixar de notar a sensação estranha de estar sendo observado. Descartei o sentimento como fruto de minha própria imaginação, reforçada pelas histórias que ouvira. Com a tenda montada e o fogo aceso, sentei-me para descansar, determinado a enfrentar qualquer coisa que a noite trouxesse. A noite caiu rapidamente e a escuridão da floresta se tornou completa. Sentei-me ao lado da fogueira, ouvindo os sons da natureza ao meu redor. No entanto, notei que o habitual barulho de insetos e animais noturnos estava ausente. Em vez disso, um silêncio opressor reinava na floresta, interrompido apenas pelo crepitar do fogo. Enquanto olhava para as chamas, comecei a ouvir sussurros. Eram suaves e indistintos, como se muitas vozes estivessem murmurando ao mesmo tempo. Levantei-me e apontei a lanterna em direção à escuridão, mas não vi nada além das árvores imponentes. Os sussurros pareciam vir de todas as direções e eu não conseguia determinar sua origem. Decidido a investigar, caminhei em direção aos sons, afastando-me um pouco do acampamento. À medida que avançava, os sussurros se intensificavam, tornando-se mais claros. Palavras como saia e perigo podiam ser discernidas entre os murmúrios. Encontrei símbolos estranhos esculpidos nas árvores, figuras que pareciam representações antigas de algum tipo de ritual. A sensação de ser observado ficou mais intensa e senti um calafrio percorrer minha espinha. Retornei ao acampamento, tentando me convencer de que era tudo fruto de minha imaginação. Contudo, a atmosfera pesada e a presença inquietante ao meu redor eram inegáveis. Sentei-me novamente ao lado da fogueira, tentando acalmar meus nervos. Enquanto a noite avançava, os sussurros continuavam e comecei a ver formas nebulosas movendo-se entre as árvores. Eram como sombras translúcidas, vagamente humanas, que flutuavam silenciosamente ao redor do acampamento. Meu ceticismo inicial começou a vacilar, dando lugar a um medo crescente. Sabia que algo estava muito errado, mas não podia fazer nada além de esperar e observar, enquanto as almas perdidas da floresta começavam a se revelar. A fogueira, antes uma fonte de conforto,
agora parecia lançar sombras grotescas que dançavam nas árvores. De repente, vi uma forma nebulosa se materializar na borda da clareira. Era translúcida, flutuando levemente acima do solo, com uma aparência vagamente humana, mas deformada de uma maneira que desafiava a lógica. Prendi a respiração, meus olhos arregalados de medo, pois nunca havia acreditado no sobrenatural. A alma flutuou lentamente em minha direção, emitindo um gemido baixo e lastimoso que ecoava pela clareira. Tentei me mover, mas meus músculos pareciam paralisados pelo terror. Em seguida, mais 2 almas surgiram da escuridão, rodeando minha tenda em um círculo lento e ameaçador. O ar ao redor das almas parecia vibrar e comecei a sentir uma pressão na cabeça, como se uma mão invisível estivesse apertando meu crânio. As almas se aproximaram ainda mais e pude ver seus rostos contorcidos em expressões de dor eterna. O medo tomou conta de meu corpo e eu soube que precisava sair dali. Mas para onde? A floresta ao redor parecia um labirinto sem fim, cheio de perigos invisíveis. Tentando desesperadamente manter a calma, peguei minha lanterna e uma vara de madeira em chamas da fogueira. Levantei-me lentamente, mantendo a vara de fogo entre mim e as almas, e comecei a recuar em direção à trilha pela qual havia vindo. As almas me seguiram, flutuando silenciosamente, seus olhos fixos em mim. Corri, meus passos apressados quebrando o silêncio opressivo da floresta. Corria pela floresta, minha respiração pesada e irregular. As almas continuavam a me perseguir, seus gemidos ecoando através das árvores. A floresta parecia distorcida, os caminhos familiares agora um labirinto confuso e traiçoeiro. Tropeçava em raízes e galhos, mas me forçava a continuar, impulsionado pelo puro terror. Finalmente, avistei uma pequena caverna e me lancei para dentro, ofegante e suando frio. No interior escuro, tentei recuperar o fôlego e organizar meus pensamentos. Os gemidos das almas ainda ecoavam do lado de fora, mas elas pareciam hesitar em entrar na caverna. Aproveitei o breve momento de alívio para acender outra tocha improvisada com o meu isqueiro e alguns galhos secos. No entanto, o alívio foi de curta duração. A pressão na cabeça voltou, mais forte do que nunca, e visões perturbadoras começaram a invadir minha mente. Vi flashes de pessoas gritando, rostos contorcidos de dor, e ouvi gritos angustiantes. As almas estavam me atacando psicologicamente e senti que estava à beira de perder a sanidade. Desesperado, saí correndo da caverna e comecei a descer a montanha, minha mente um turbilhão de medo e confusão. Os espíritos continuavam a me seguir e eu podia sentir suas presenças cada vez mais próximas. Com um último esforço, soprei o apito de emergência que carregava em minha mochila, na esperança de que alguém nas proximidades me ouvisse. Ao amanhecer, fui encontrado por um grupo de resgate, em estado de choque e murmurando sobre almas perdidas e visões aterrorizantes. Fui levado para o hospital, onde os médicos trataram meus ferimentos e tentaram me acalmar. Apesar de minha recuperação física, o trauma psicológico permaneceu. Nunca mais voltei àquela floresta. As autoridades investigaram a área, mas não encontraram nenhuma evidência das almas ou dos símbolos esculpidos nas árvores. No entanto, as lendas sobre a floresta das almas perdidas ficaram ainda mais fortes. Sabia que o que havia experimentado era real, e a lembrança do terror que enfrentei naquela noite assombra meus sonhos até hoje.